Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Que Deus, através de Cristo e da sua graça poderosa, continue nos abençoando ricamente, poderosamente nessa noite, no nome santo, poderoso e bendito do Senhor Jesus. Amém? Antes de entrar na palavra inicial e oficial, como de costume, de hábito, eu sempre deixo um versículo ou um verso da parte do Espírito Santo de Deus, a qual o Senhor Deus de Israel vai tratando comigo, ao meu coração, no decorrer da semana, no decorrer dos dias. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que marcou profundamente a minha alma nesses dias, se encontra no Salmo 102. A palavra nos ensina no Salmo 102 que o salmista, ele estava sendo afrontado todos os dias. A palavra afronta significa injúria, significa injustiça. E às vezes a injúria, a injustiça, ela vem através de uma palavra, através de uma atitude, através de uma postura, através do comportamento inadequado de alguém. Então o salmista estava deixando claro nesse contexto: eu estou sendo afrontado pelo adversário, pelo inimigo todo dia. É um contexto extremamente pesado, é um contexto extremamente carregado. E além dele estar sendo afrontado todos os dias, os inimigos tinham a audácia, a autonomia de estar amaldiçoando no mundo espiritual o homem de Deus. Mas maldição sem causa não encontra repouso. E o que eu acho mais tremendo é que no meio de um contexto pesado, carregado, de insegurança, de incerteza, imagina alguém te afrontar todo dia, amaldiçoar a tua vida, a tua casa, o teu lar, o teu trabalho todos os dias. É um contexto carregado, é um contexto de afronta. Mas no meio desse cenário, o homem de Deus, ele declara: eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que no tempo determinado o Senhor vai se levantar, o Senhor terá piedade e vai se compadecer de Sião. E ele ainda declara nesse mesmo salmo: o tempo determinado é hoje, o tempo determinado é agora, o tempo determinado é nesta noite. Eu não sei qual é o contexto que está cercando a sua vida. Às vezes, o cenário está pesado. Às vezes, alguém está te afrontando. Não diretamente, mas indiretamente. Mas o Espírito Santo trouxe crente hoje nesse lugar para declarar que o cenário está favorável para Deus trabalhar, que o cenário está favorável para Deus entrar com resposta, que o cenário está favorável, oh aleluia, para Deus mudar a circunstância contrária nesta noite. Deus está falando, não é a Núbia. No meio desse cenário eu vou te justificar, no meio deste cenário eu vou te defender, no meio deste cenário a peleja não será tua, mas ela será minha nesta noite. Oh, aleluia! Olha para um crente aí que comeu muito agora de tarde, igual tipo missionária Núbia, e fala assim para ele: não é brincadeira o que Deus está falando. O cenário está favorável para Deus trabalhar. O cenário está favorável para Deus operar. O cenário está favorável para Deus colocar o diabo para correr nesta noite. E ele vai correr. E ele vai correr. Porque o fogo de Deus vai descer nesse negócio. Vai descer nesse lugar. E quando o fogo de Deus desce, irmão,
Não tem altar de Baal que fique de pé. Amém? Abra a palavra do Senhor em 2 Reis capítulo 6, do versículo 8 em diante. Na sexta-feira, quando a pastora Nilma estava ministrando, eu já tinha um esboço pronto, já estava tudo certo. E aí a serva de Deus, a mulher de Deus pregando, e aí o Senhor começou a ministrar no meu espírito, na minha mente, conforme ela ministrava, e eu absorvendo a palavra, e o Espírito Santo falando: olha, eu estou mudando tudo, domingo eu sei quem vai estar lá, eu sei quem vai entrar naquele lugar, então deixa esse esboço para depois. E aí eu falei: Senhor, por que você faz assim com os pregadores na terra, hein? Você muda tudo, está tudo certo. Tem um esquema ali. O teu espírito foi dando a direção. Ele falou: deixa para outro dia. Palavra para o nosso coração hoje é esta. Amém? Versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Versículo 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai, vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Amém? Vamos orar, se coloque de pé. Porque quando a gente come demais, dá um sono depois, né? A gente não tira aquele cochilo que o Rafa falou, aí vem o sono. Então vamos despertar, vamos orar. Vocês orem por mim e eu orarei por vocês. Amém? Em nome de Jesus, peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite, para que a sua vinda a este lugar não tenha sido em vão. Porque não adianta a gente participar de uma parte do culto. Tem que ser por inteiro, tem que ser por completo, para que possamos sair daqui com o respaldo necessário para enfrentar o mundo aí fora, para enfrentar o adversário e as lutas que se levantam contra as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda honra, glória e exaltação seja dada a Ti. Quando eu estava ali sentada, o Teu Espírito me trazia à memória o Salmo 3, o Salmo de Davi. Quando Davi declarou: como tem se multiplicado o número dos meus adversários, daqueles que se levantam contra mim, e dizem: em Deus não há salvação para ele. Ou seja, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Mas Davi, com toda a convicção de fé que havia no coração dele, no meio de um cenário tão caótico, ele declarou: o Senhor é o meu escudo, é a minha glória e é o que exalta a minha cabeça. Davi também declarou: milhares e milhares estão tomando posição contra mim, mas do Senhor é a salvação e sobre o seu povo está a bênção. Ah, Espírito Santo, essa mesma palavra eu quero profetizar sobre as nossas vidas nesta noite. Antes de entrar na mensagem, Pai, eu profetizo que Davi declarou:
declarou. No meio desse processo, no meio dessa circunstância contrária, o Senhor nesta noite é o nosso escudo. O Senhor nesta noite é a nossa proteção contra todo dardo inflamado, contra toda seta preparada para nos atingir, contra toda inveja, palavra contrária, palavra negativa, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, obra de mandinga, não importa a obra que foi feita. Alabacandarabacai, estamos decretando nesta noite no mundo espiritual: o Senhor é o escudo da pedra angular, o Senhor é o escudo das nossas vidas, o Senhor é a nossa prioridade, e é o Senhor que exalta a nossa cabeça. Quando o inimigo se levanta, quando o inimigo se apresenta, quando ele vem com fúria, é o Senhor que exalta a igreja, é o Senhor que levanta a igreja, é o Senhor que fortalece a igreja. Meu Deus, profetizamos nesta noite que a salvação está chegando sobre a nossa casa. Profetizamos nesta noite que a bênção, ela vai nos alcançar. Queira o inimigo ou não, a bênção da cura, a bênção da restauração, a bênção da restituição, a bênção da mudança, a bênção da transformação, a bênção de um tempo novo, de novidade, de surpresa, de testemunho de vitória, vai alcançar as nossas vidas e alcançar aqueles que estão próximos de nós. Ainda que alguém que entrou aqui não creia, o Senhor está falando que uma pequena nuvem da mão de um homem também alcançará esta vida, para que ela entenda que quem fala neste lugar não é homem, não é mulher, não é jovem, não é criança, não é menino, mas é o Deus de Israel. Senhor, fale conosco, Espírito Santo, através da tua palavra que é bendita. Enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, nos cobre com o teu sangue. Enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, renova-nos com o teu poder, com a tua graça e com a tua unção. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode se assentar glorificando a Deus, amém? Aqui a palavra do Senhor, que acabamos de ler, no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Essa narrativa, esse texto, já começa nos ensinando, nos dando referência acerca de um livramento poderoso, tremendo, impactante, grandioso, a qual Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele concedeu ao profeta Eliseu, ao homem de Deus, não só ao profeta, mas também a todo exército de Israel. O versículo 8 que acabamos de ler, a palavra do Senhor deixa clara que o rei da Síria, Bel-Hadad II, naquele tempo, um rei extremamente cruel, maldoso, impetuoso, terrível, que era extremamente temido pelo seu povo. A Bíblia enfatiza, a narrativa enfatiza, que ele fazia guerra a Israel. Ou seja, ele levantava guerra a Israel, guerra contra o povo de Deus. E a palavra guerra significa batalha, significa combate, significa conflito, significa disputa, significa luta ou lutar por bens, posses, recursos de outras nações e de outros povos. O primeiro entendimento que o Senhor quer que tenhamos com esta palavra nessa noite é esse: o inimigo, o adversário das nossas
Ele articula planos, propósitos, com o objetivo a todo tempo, a todo custo, a todo momento, a todo instante. Ele articula planos para destruir o povo de Deus. E a palavra articular, ela significa justamente isso: um plano, um projeto, um propósito muito bem preparado, programado para destruir alguém ou uma pessoa, para levar uma pessoa ou alguém à destruição, à queda, à derrota e à falência total. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? O inimigo da nossa alma, ele articula planos e projetos e propósitos no mundo espiritual, primeiramente, para depois se materializar no mundo físico, planos e projetos para destruir a minha vida, para destruir a tua vida, para destruir a nossa casa. Eu estou falando do diabo, eu estou falando de Satanás, que às vezes tem crente que tem até medo de falar diabo, tem até medo de falar a palavra Satanás. Ele fala inimigo e fala bem baixinho. Não! O inimigo da nossa alma, ele articula, o diabo, Satanás, planos no mundo espiritual para se materializar. Estou voltando a reprisar para você entender. Projetos para destruir você, para destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa saúde, a nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual. Enquanto estamos aqui, ele está articulando, ele está planejando. Quando você deita e está dormindo, ele também está articulando. Quando você vai trabalhar, ele também está articulando. Quando você vai para a faculdade, para a escola, não importa o lugar, ele está articulando planos, projetos, propósitos, intenções para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus, para frustrar os nossos sonhos, para frustrar os nossos projetos, para frustrar as nossas promessas em Deus. Por isso que a palavra ensina. É isso que os crentes de hoje não estão alerta. 1 Pedro 5,7. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra sóbrio e vigiar, as duas tem praticamente o mesmo significado, a mesma junção. Significa estar alerta, significa estar atento, significa estar apercebido, significa estar e se manter despertado a todo momento, e significa também ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual é ver as coisas, as situações, as pessoas com clareza. E também significa ter a capacidade de resolver problemas, de resolver situações. Então a Bíblia vai nos ensinando, primeiro ponto: o diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, ele anda ao vosso derredor bramando a todo tempo como um leão. E ele quer tragar alguém dentro desse cenário. Ele quer tragar alguém dentro desse contexto. E a palavra tragar significa destruir, devorar. E também significa engolir. Você está entendendo que ser crente não é uma brincadeira? Que ser crente não é viver num mundo de fantasia,
Que ser crente não é só simplesmente vir para a igreja, abrir a tua boca, confessar com os seus lábios que Jesus é o único, exclusivo e suficiente Salvador e crer no teu coração. Não, ser crente não é só isso. Porque o inimigo da nossa alma, ele não brinca de ser inimigo. A todo tempo ele quer tragar alguém, ele quer devorar, ele quer destruir. Por isso que Davi, no Salmo 124, um salmo de romagem, aonde os judeus subiam a Jerusalém para adorar e sacrificar ao Senhor, Davi, ele declara assim nesse salmo. Davi, ele tinha acabado de vencer uma grande guerra, uma grande batalha, uma grande peleja, um grande conflito, e ele declara assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos, quando a ira dos homens se levantou contra nós. Então Davi, ele tinha essa ciência, Davi, ele tinha essa certeza, em meio à guerra, em meio à peleja, em meio ao combate, se não fosse o amor, se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça, se não fosse a bondade, se não fosse o perdão de Deus, ele e os seus teriam sido engolidos vivos em meio à guerra. Entenda algo nessa noite, igreja, no dicionário do diabo não existe a palavra misericórdia, não existe a palavra graça, não existe a palavra perdão. No dicionário do nosso adversário só existe uma palavra: matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir, matar, roubar e aniquilar o povo de Deus. E o primeiro ensinamento que o Senhor quer trazer ao nosso coração, logo de início com essa palavra nessa noite, é esse: em tempos de guerra, em tempos que o diabo está planejando, está articulando, meu Deus, a igreja não está entendendo o que está acontecendo na terra. Alabacandarabassúria. Em tempos de guerra, qual Satanás está articulando planos e projetos para esfriar crente, para matar crente espiritualmente, como já foi mencionado aqui do altar, para deixar crente dentro da igreja, mas morto espiritualmente, não sentindo nada mais. Em tempos de guerra, de peleja, de combate, de trama, nós precisamos, como igreja, está em constante vigilância. Nós precisamos estar percebidos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alerta com aquilo que está acontecendo à nossa frente, com aquilo que está acontecendo ao nosso lado, com aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos, na nossa igreja, no meio do povo de Deus. E como estar atento? Como foi ministrado aqui na sexta-feira, foi um dos versículos que mais o Espírito Santo falou comigo. Quando a pastora Nilma estava pregando. Tu, pois, meu filho, 2 Timóteo capítulo 2. Tu, pois, meu filho. Paulo orientando Timóteo, seu filho, na fé. Como foi falado, o período da vida dele estava se encerrando. Seu ministério, sua chamada, sua carreira. Mas ele ainda tinha unção e graça para discipular Timóteo. Ele ainda tinha unção e graça para ser boca de Deus, para ser instrumento de Deus, para ser vaso de Deus. Não importa o que está acontecendo, eu preciso ter essa graça. Senhor, aonde eu chegar, independente que eu estou passando, me faça ser instrumento, me faça ser boca, me faça ser vaso nas tuas mãos. Ele fala para Timóteo: tu, pois, meu filho, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Porque o soldado a qual o Senhor chamou. Você está achando que você é só membro de uma igreja?
O soldado que o Senhor chamou, ele não, em hipótese alguma, ele se embaraça, ele se milita com coisas desta vida, porque o desejo deste soldado é agradar aquele que o chamou, é agradar aquele que o arregimentou. Eu sou soldada. Você é soldado de Cristo. E Paulo está deixando claro, Timóteo sofre as aflições. Em outras palavras, Timóteo, ser crente não é fácil. Fazer a obra não é fácil. Ser cristão, Timóteo, não é fácil. Mas a minha orientação para você através do Espírito é essa: sofre as aflições. Ou seja, Timóteo, aguenta, resiste, suporta. Quando a luta se levantar, Timóteo, tu é soldado, então aguenta, não desiste, Timóteo, não desanima, Timóteo, não olha para trás, Timóteo, não tira a mão do arado, Timóteo, mas suporta as aflições, porque você é soldado, Timóteo. E nenhum soldado perde tempo com aquilo que não é para perder tempo. Ele não se embaraça com negócios dessa vida. O soldado de Jesus, que não vive a fantasia de um evangelho, mas que vive a realidade do evangelho, ele sabe, se essa conversa não me edifica espiritualmente, eu não vou me embaraçar com ela. Se esse caminho não me edifica espiritualmente, eu não vou andar por ele. Se essa pessoa de alguma maneira pode me tirar da graça e da presença de Deus, vou continuar sendo educado com ela, respeitando a opinião dela. Mas andarão dois juntos se não tiver a mesma fé, a mesma concordância, o mesmo propósito, o mesmo objetivo que é o céu? Espírito Santo acabou de falar ao meu ouvido, não é para você largar o teu marido e a tua esposa, não. Tu é soldado, você tem que ter discernimento do que Deus está falando. Ele não se milita, ele não se embaraça, porque a todo tempo ele sabe, eu tenho que vigiar, eu tenho que estar alerta, porque o adversário da minha alma, ele não para de trabalhar. Como que um soldado está alerta? Como Hebreus nos ensina, 12, que nós estamos rodeados por tamanha nuvem de testemunha. A todo tempo, irmão, tem alguém observando o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa colocação, principalmente quando ele sabe que você está indo na igreja. Falou que é crente, falou que é cristão, falou que é evangélico, tem uma nuvem de testemunha te observando. E aí a Bíblia continua ensinando que por essa nuvem de testemunha está nos observando, ela nos orienta. Que nós temos que nos desprender de novo. A palavra embaraço está lá. De todo embaraço e de todo pecado que nos rodeia. É eu que tenho que ter atitude de me desprender, de sair do caminho que não está agradando a Deus. E a Bíblia ainda ensina que a gente tem que correr, não é andar, é correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. E a Bíblia vai ensinando quantas carreiras nos foram propostas. Ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva e peculiar deste Deus, ser luz, ser sal, ser soldado, ser vaso de honra. Então eu tenho que correr. Você está andando ou está correndo? Porque o embaraço é tudo aquilo que a gente acha que não é pecado. O Espírito Santo falava comigo, Núbia, embaraço é tudo aquilo que você acha que não é pecado. Um palavrão eu falo hoje, só um palavrãozinho, tem nada a ver.
várias mentirinhas, é só mais uma, não tem nada a ver. Mais uma baladinha, não tem nada a ver. Tudo isso que você acha que não tem nada a ver é embaraço. E como vamos estar alerta se estamos embaraçados? Porque em Mateus deixa claro, o próprio Jesus declarou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na realidade o espírito está pronto, mas essa carne aqui, meu filho, ela é fraca. A tendência dela é embaraço. A tendência dela é para o pecado, é para o erro, é para o engano, é para a mentira, é para a soberba, é para a arrogância, é para a prepotência, é para a inveja. Essa carne só quer ir pelo caminho que não agrada a Deus. Então o Senhor está falando, o inimigo está tramando no mundo espiritual, porque hoje Deus veio denunciar o inimigo nesse altar. E Ele está falando, esteja alerta. E a única maneira de estar alerta é estar em posição de oração. Em tempo de guerra, o crente não pode abaixar a guarda. Ah, missionária, mas está tudo bem comigo, vai bem com a minha casa, eu estou igual a sunamita, está tudo bem. Mas se você analisar o texto, tinha um problema lá. Mas ela não abaixou a guarda não, ela foi até o profeta. Deus está falando, não abaixa a guarda, não abaixa a guarda, porque a Bíblia continua sendo Bíblia. A oração de um justo, ela pode, muito em seus efeitos, ela ainda muda a circunstância, ela é a única que muda a circunstância, que muda tudo aquilo que está contrário, que muda tudo aquilo que está dos avessos. Por isso que a palavra vai ensinando: pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Qual de vós é o pai, se o filho lhe pedir um pão vai dar uma pedra, um peixe vai dar uma serpente? Se vocês são maus, ruins, terríveis, sabem dar boas dádivas e presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Que Deus está falando? Não abaixa a guarda e continua perseverando na oração. Não abaixa a guarda, mas continua pedindo. Não abaixa a guarda, mas continua clamando. Não abaixa a guarda, mas continua intercedendo. Não abaixa a guarda, mas continua buscando. Porque o salmista declarou, Salmo 105, busque ao Senhor a sua face, a sua presença continuamente. O Senhor está falando, não abaixa a guarda, não abaixa a guarda, mas continua batendo, porque a porta vai se abrir. Bate, insiste, persevera, não desanima, porque esta porta vai abrir, este cadeado vai cair por terra. Alabacandarabaçou, é palavra profética nesta noite. Todas as portas que estão fechadas, o Senhor está falando, eu vou abrir a porta da palavra. A porta da palavra está sendo liberada hoje aqui. A porta da palavra vive e eficaz, e haverá cura de Deus, haverá libertação, haverá mudança nesta noite. Alabacandarabassúria, reicalabassúria. Por isso que Davi, ele tinha ciência: quando eu a ti clamar, os meus inimigos vão retroceder. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Que não é para andar ansioso. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente angustiada aqui. Tem pessoas que o Espírito Santo está falando que está sem dormir, que está à base de remédio. E Deus está falando, eu não quero que você fique tomando um remedinho, 2 remedinhos, ou metade de um remedinho. Jesus está falando, o teu remédio hoje aqui sou eu. A tua cura hoje aqui sou eu. A tua libertação hoje aqui sou eu. Eu quero entrar, eu quero agir, eu quero intervir. E eu quero abrir esta porta para você nesta noite. Alabacalabaçou.
Em tempos de guerra, o que o Espírito Santo está falando? Não abaixe. Em tempos de guerra, não abaixe. Em tempos de guerra, não abaixe. Agora o inimigo ouviu. E os versículos seguintes, ou no mesmo versículo, a palavra continua nos ensinando que o rei Bel-Hadad, ele está ali junto com seus oficiais, ele está ali junto com seus servos, dependendo da tradução, e ele está tramando, ele está arquitetando, ele está planejando como surpreender Israel em uma emboscada, Israel em uma armadilha, Israel em uma cilada preparada. Ele está ali tramando. Mas o que eu acho tremendo nesse texto é que antes do plano dele ser executado, esse é o Deus que a gente serve. Antes do plano dele, pastor Irã, ser colocado em prática, Deus já estava revelando para o profeta Eliseu há muito tempo. Ele estava tramando, mas o capítulo 1 de 2 Reis deixa claro, quando o profeta fala para Casias: ainda tem profeta em Israel, ainda tem profeta em Israel. Deixa eu te falar uma coisa, o que mais tem hoje em dia é profeta de Baal. O que mais tem hoje em dia são pessoas brincando com o evangelho. Mas eu quero te dar uma boa notícia: ainda tem homem de Deus na terra, ainda tem mulher de Deus que ora, que jejua, que busca, que renuncia, que se santifica, que não leva a palavra de Deus somente na mão, não. Ainda tem homem que vive essa palavra, mulher que vive essa palavra, homens e mulheres que apregou esta palavra e amam esta palavra, respiram esta palavra. Ele estava tramando, mas enquanto ele trama, Deus está revelando para o profeta. O plano não foi executado e Deus está revelando. Quero te falar uma coisa: o Deus que eu e você serve, Ele revela. Fala para alguém aí: Deus revela. Deus revela o profundo, o oculto, o secreto e o escondido. Sabe qual é o significado da palavra revelar? Significa anunciar, declarar, decretar algo que está escondido ou um segredo. Deus revela. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui? Ele está revelando o segredo do inimigo. Ele está revelando a trama do inimigo. Ele está revelando a armadilha do inimigo. Ele está revelando toda emboscada que o inimigo estava preparando contra esse lugar. Por isso que Daniel declarou no capítulo 2 que o Deus que nós servimos, Ele muda tempo, estações, estabelece reis, tira reis, dá sabedoria ao sábio, inteligência àquele que tem entendimento. Mas Ele revela. Daniel declarou, Ele revela o escondido e oculto, porque Ele sabe quem está em trevas, porque com Ele habita, porque com Ele mora, com Ele reside a luz. Você está entendendo quem estava nas trevas nesse contexto? Bel-Hadad, o rei da Síria, vivia em trevas, estava nas trevas e tramava nas trevas, mas o Deus a qual habita a luz e sabe quem está em trevas, Ele revela tudo aquilo que está sendo arquitetado nas trevas nesta noite. Alabacanda, Ele quer destruir a nossa casa. O que Deus está revelando hoje, missionária? Ele quer destruir nosso casamento. Ele quer destruir nossa família. Ele quer destruir o nosso lar. Ele quer destruir a nossa vida espiritual. Mas Deus está falando, o Deus que revela está aqui. O Deus que revela está aqui. O Deus que revela está aqui. Por isso que a palavra declara que, olha que coisa linda, olha que propriedade em Amós, que Deus não faz nada, irmão, nada, antes, sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Esse versículo
não está atrelado ao segredo que ele revela do inimigo. Não. Esse versículo está atrelado a mim e a você. Ele não faz nada antes sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O que Deus está falando hoje aqui? Que Ele está revelando que é para eu e você não abaixar a guarda. É oração, é oração, é oração, é oração. Porque o Evangelho de Marcos deixa claro que tudo que está em oculto, não tem nada que esteja em oculto que não seja revelado. E não tem nenhum segredo que não seja manifestado. Primeira coisa que Deus está falando, Ele está denunciando os segredos do inimigo. Aleluia. E o Senhor está falando nessa noite, tudo, que o inimigo está tramando tudo, contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. O Senhor está falando com propriedade deste altar. Eu, Deus, vou fazer cair por terra nesta noite. Sabe por quê? Quinta-feira eu fui pregar numa inauguração de uma igreja. Foi uma festa muito linda. E antes de eu ir para essa igreja, o Senhor falava comigo em Isaías 54:17. Nós ouvimos esse versículo, falamos muito ele, que fala assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. E aí o Espírito Santo falava comigo: Núbia, ferramenta significa instrumento cortante ou instrumento que corta. Aí ele falou: na tua casa você tem faca, na tua casa você tem tesoura. E por aí nas obras tem serrote e tantas outras. A faca, Núbia, ela corta, ela machuca, ela fere, até mata fisicamente. E aí o Espírito Santo falava comigo: todo instrumento que o inimigo está preparando no mundo espiritual para machucar a minha igreja, instrumentos preparados e muito bem preparados, arquitetados para machucar a minha igreja, para ferir o meu povo, até para matar o meu povo espiritualmente, não vai ter poder nesta noite. Tudo que ele está tramando, todo instrumento, irmão. Às vezes o instrumento vem através de uma fala pesada, de uma crítica agressiva. Deus está falando: você vai sair daqui blindado, você vai sair daqui protegido, você vai sair daqui guardado, ainda que Ele queira te machucar com palavras, com críticas agressivas ou com atitudes, você já sai daqui hoje blindado, com escudo, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, e nenhuma arma que Ele está forjando vai ter poder. Porque a palavra deixa claro, irmão. Eu amo o Salmo 91 porque ele tem muita riqueza de detalhe. A palavra deixa claro assim, que o Senhor dá ordem, meu Deus, ordem aos seus anjos para que nos guardem todos os nossos caminhos e sustente as nossas mãos para que não pisemos com o nosso pé em nenhuma pedra, tropeço. Você tem noção que o anjo do Senhor, ele deu ordem para anjos dele guardar você em todos os caminhos? Tem um salmo que o bispo Antônio fala muito aqui de cima do altar, que é o Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o teme e o livra. O Senhor está falando que no meio dessa guerra, você não vai ser ferido. O Senhor está falando que no meio dessa guerra, dessas tramas, Ele vai guardar todos os nossos caminhos. Você vai para a faculdade, mas você vai estar guardado. Você vai para a escola, mas você vai estar guardado. Você vai trabalhar, mas você vai estar guardado. Você vai trabalhar, mas você vai estar guardado. E além de estar guardado, meu Deus, isso é loucura para entender no mundo espiritual. Tem um anjo aqui comigo, aqui agora. Tem um anjo aí com você não está vendo. Mas tem um anjo que está acampando ao redor. O inimigo está ao derredor, a uma distância, mas tem um anjo que está ao meu redor, ao seu redor, porque a Bíblia, irmão, é tão poderosa. O Salmo 91 ainda vai declarando: olha, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás.
e contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Eu tenho que falar como os manos falam. Você entender melhor. O Espírito Santo falou assim, eu vou falar assim. Os manos falam que tem um esquema. E Jesus está falando aqui hoje, o meu esquema é esse. Todos os caminhos vão ser guardados. Você não vai ser ferido. Tem um anjo que está acampado ao teu redor. O Senhor está falando, o esquema é esse. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará à tua tenda. Assim diz o Senhor. Alabacandarabassou. O que Deus está fazendo hoje aqui, irmão, é poderoso. E o texto continua nos ensinando. O Senhor revelou. O Senhor está fazendo cair por terra. E sabe o que é lindo, Bispo Antônio, Pastora Noêmia, Pastor Irã, que é sempre os que estão aqui na frente, né? A nossa referência quando a gente olha. A gente olha para esse canto aqui. Se a gente não vê a Pastor Irã, a gente fala, ela está trabalhando, não deu para chegar. Então é o canto aqui que está sempre os três. O Senhor revelou para o profeta. O profeta não guardou a revelação. Porque, irmão, se Deus dá uma revelação para você em nome de Jesus, principalmente se for em relação a alguém, em relação à igreja, e você tem ciência que é Deus falando, passe. Ele poderia simplesmente falar, nossa, Deus me deu, vai ficar comigo. Não. Ele passou a informação para o rei Jotão, para o rei de Israel naquele tempo. E era um período de apostasia. Todos os reis do reino do norte, para você entender melhor, nenhum prestou. Não tem outra palavra para colocar aqui. Todos fizeram o que era mal diante do Senhor. Não teve nenhum bonzinho. No reino do norte, Samaria não teve nenhum. Você pode pegar todo o livro de Reis, não teve ninguém que prestasse para governar, para reinar, não. Só levaram o povo à apostasia, só levaram o povo ao declínio moral, só levaram o povo à idolatria. Mas mesmo assim, ele recebe a revelação e ele passa. Olha, evita de passar em tal lugar, porque ali tem uma emboscada, tem uma armadilha, tem uma cilada. E sabe o que é tremendo? Que mesmo o rei Jotão, não agradando a Deus, ele não foi tão cruel quanto Acabe, mas ele também não valeu nada. Ele deu ouvido ao profeta. Naquele momento ele deu ouvido. Porque no Antigo Testamento o profeta representava o próprio Deus, a boca de Deus falando. Ele deu ouvido ao profeta. Teve outros reis que não deram, mas tiveram as suas consequências. Porque a Bíblia deixa claro, não tem outro texto que traz com tanta veemência essa questão de dar ouvido ao profeta, como 2 Crônicas 20, que Josafá lhe declara para o seu próprio povo: crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, e nos seus profetas, e prosperarei. Ou seja, você pode estar no meio da luta, da batalha, da prova, da peleja, da guerra, mas se você der ouvido ao que sai desse altar, ao que é declarado, anunciado desse altar, até no meio da guerra, até no meio da afronta, a igreja vai prosperar, a igreja vai triunfar, a igreja vai vencer, a igreja vai prevalecer. E ele deu ouvido. E o Senhor o livrou, livrou o rei, livrou o exército. Mas o que eu acho interessante nesse texto para adiantar, que o rei da Síria começa a ficar indignado. Peraí, tem alguma coisa de errado. Alguém dos meus aqui, do meu reino, está levando a informação. Está levando, está chegando. Porque nenhum dos meus planos para pegar o exército de Israel, destruir esse exército, acabar com esse exército, dá certo. Nenhum, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando? Tem alguém que está falando, em outras palavras, tem alguém que está dando a fita. Você entender melhor, alguém está dando a fita aí. Irmão, eu não sou de usar esse linguajar, mas o Espírito Santo está falando para entender melhor, é para desenhar melhor, não é nem para ser desenhado, é para entender. E alguém ali fala assim, um dos servos fala, não tem ninguém aqui que fala o que você planeja na sua câmara de dormir. Porque antes de chegar para os oficiais, o projeto já era arquitetado
na sua câmara de dormir, com ele próprio. Porque primeiro o engenheiro vem, projeta, o arquiteto depois ele vem, depois que está pronto. Ele falou, não é nenhum de nós não, mas eu sei quem é. Sempre tem alguém para dar informação, né? Onde está o profeta, onde o profeta mora. Meu Deus, o profeta não tem como se esconder. Todo mundo sabe onde o profeta mora, qual o endereço, qual é a casa. Todo mundo sabe da vida do profeta. É o profeta Eliseu. É o homem de Deus. Porque o texto enfatiza muito, não só que ele era profeta, não só o seu ofício, mas principalmente que ele era homem de Deus. Porque tem pessoas que têm ofícios, tem pessoas que têm ministérios, mas não tem essa honra de ser reconhecido como homens e mulheres de Deus. É Ele que está falando tudo. Tudo que você planeja. O rei fica indignado, furioso. E ali naquele momento ele muda o foco. Já não é mais o exército. Já não é mais Jotão o foco. Agora é o profeta. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Deus que livra o exército é o Deus que livra o profeta. O Deus que cuida do exército de Israel é o Deus que cuida do profeta. O foco do inimigo pode ter mudado, mas a ação de Deus em relação à igreja não mudou. Ele continua guardando a igreja, que é um exército, mas também continua guardando os profetas, continua guardando os adoradores, continua guardando os intercessores, continua guardando os pregadores do evangelho. O Senhor está falando, só aguenta um pouco mais, mas nesse processo eu estou te guardando, ainda que o foco do inimigo mudou. Glória a Deus. Ele fica sabendo, alguém ali fala tudo. Olha, ele está em Dotã, esse é o endereço. Está assim, assim, assim. O rei prepara carro, cavalo. E a Bíblia deixa claro que um exército grande para cercar à noite aonde o profeta estava. O foco mudou, mas Deus não. Cercou de noite, irmão. Eu só entendo de uma maneira. Para não ter como fugir no outro dia. Para não ter como escapar no outro dia. Para não ter como correr no outro dia. Porque ele tinha um plano, era o exército, era o rei, era o povo de Israel. Agora o foco muda, mas Deus está lá. O foco mudou, mas Deus está no cenário. O foco mudou, mas Deus está no contexto. De manhã cedo, o moço do homem de Deus levanta. Entenda uma coisa, por favor, nesse texto. O moço do homem de Deus aqui não é Geazi. Porque muitas pessoas, elas trazem essa colocação errada, que é Geazi. Não é. Porque se você ler no capítulo 5, Geazi havia sido acometido de lepra. Porque ele tocou, pegou e recebeu aquilo que não deveria receber. Que era a prata e as vestes festivais de Naamã. Vestes e prata essa que o profeta Eliseu não tinha recebido como presente, que ele mesmo rejeitou. Então o que Geazi deveria ter feito? Deveria ter feito mesmo, porque ele era aprendiz, ele era servo, ele era discípulo do profeta. Então por ele não obedecer, ele é acometido de lepra. E não tinha como um leproso ser discípulo do profeta, porque foi uma maldição que veio sobre a vida dele e sobre toda a sua descendência. Então aqui o moço do homem de Deus é o discípulo. No entanto que nos capítulos anteriores você vê o nome de Geazi. Aqui não. O moço do homem de Deus levanta cedo. E quando ele olha, ele vê a cidade cercada com um cavalo, com um carro e um grande exército para pegar um único homem. Prender um único homem que estava impedindo todos os planos do inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem um profeta no trabalho, ou um profeta, aonde ele trabalha, os planos do inimigo é frustrado. Se tem um profeta na igreja, os planos do inimigo é frustrado. Se tem, onde tiver um profeta, Deus vai revelar e os planos do inimigo vai ser frustrado. Ele olha, ele fica apavorado, ele fica desesperado. Eu creio que ele foi comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. Não sei o que aquele discípulo de profeta foi fazer. Mas ele retornou e falou assim para Eliseu:
Ah, meu Senhor, que faremos? Ou seja, não tem jeito mesmo. Eles vieram pegar você, te prender. Não tem mais jeito. E aí o Espírito Santo falou assim comigo: Núbia, às vezes não. Nós somos profetas da nossa casa, da nossa geração, da nossa família, no nosso trabalho. Onde a gente está, a gente é o profeta que Deus levantou. A gente é a geração que Deus levantou para ser boca dele nessa terra. Mas mesmo sendo profeta, a gente está como aquele discípulo do profeta. A gente só enxerga realmente o problema. A gente só enxerga a enfermidade, a porta fechada, o problema com o marido, o problema com o filho, o problema financeiro, o problema espiritual, o problema, só enxerga isso, mesmo sendo profeta. Mas sabe o que eu aprendo com esse discípulo de profeta? A humildade. Ele voltou e falou para o profeta: o que faremos? O que faremos? Eu só estou enxergando que está tudo cercado, que não tem jeito, que não tem saída. E Eliseu não critica ele. Eliseu não julga ele por não estar tendo a mesma visão que ele tinha. A mesma fé, a mesma conexão que ele tinha. Eliseu, dentro do cenário homem de Deus, ele simplesmente olha para aquele discípulo, para aquele aprendiz de profeta, ele declara: não temas. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Não é para você temer, não é para você se desesperar, se afligir. Mas ainda assim o moço não enxergava, ainda assim o moço não tinha chegado nesse nível, nessa proporção de fé. Porque às vezes a gente é muito complicado nessa caminhada. A gente quer que a mesma comunhão que a gente tem com Deus, a gente quer que o outro tenha. Ah, se eu oro 3 horas da manhã, 1 hora aqui, você também tem que orar. Meu Deus, a pessoa está começando agora. Ela é discípulo. Ela vai chegar nesse nível. Ela vai chegar nessa caminhada, às vezes até mais que eu e você. Aleluia. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? De que é obrigar a pessoa a ficar 2 horas ali orando comigo, com você. E ele falou: não. O que faremos? Ele simplesmente orou por ele. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo, o que eu vivo contigo. E o Senhor abre os olhos dele. E ele vê carro, ele vê cavalos ao redor de Eliseu. Mas não é carro de brinquedo não, irmão. Não é cavalo de brinquedo não. É carro e cavalo de fogo. É o mesmo carro e cavalo de fogo que levou Elias ao céu por meio de um redemoinho. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando hoje aqui? Alabacai, você vai sair daqui hoje com carro, com cavalo de fogo ao redor da sua vida, ao redor da sua casa, ao redor dos seus negócios, ao redor do seu trabalho, ao redor da sua família. Você vai sair daqui com uma comitiva, com um exército de carro e cavalo de fogo. E para adiantar, ele abre os olhos, ele vê. Eliseu ora para que os inimigos sejam acometidos de cegueira. E ele leva os inimigos até Samaria. De Dotã, Samaria era 12 quilômetros. Cega ele, Senhor. Às vezes a gente tem que orar assim, viu? Ousadia, Senhor, cega o inimigo. Cega o inimigo para não ver minha casa, não ver minha família, não ver meu lar, não ver meus negócios. Levou o inimigo até onde estava o rei, até onde estava o exército. Falou assim: ó, esse não é o homem que vocês buscam. Essa não é a cidade, esse não é o lugar. Ele não mentiu, porque até então o foco do rei era o exército, o rei da Síria e o rei de Israel. Chegando lá, quando o rei Jotão olha, Eliseu, ele ora e fala assim: abre os olhos deles. Eles vê que eles estão na boca do lobo. Vieram buscar Eliseu, agora estão na boca do lobo. Aí Jotão, com temor, fala assim para Eliseu: meu pai, a gente vai ferir eles, eu posso ferir? Porque imagina o desejo do rei de Israel. Estava com o exército ali na mão, podia matar todos eles, acabar com todos eles. Eliseu falou: não, você não vai ferir nenhum deles. Você vai dar comida, você vai dar pão, você vai dar água e você vai despedir eles. Porque em Provérbios deixa claro, irmão, se o nosso inimigo, isso é tão difícil de entender, né? Tiver sede, a gente tem que dar de beber. Tem que dar água para ele. Se estiver com fome, nós temos que dar comer, a gente tem que dar pão. Porque dessa maneira a gente vai amontoar brasas vivas sobre a nossa cabeça. E é o Senhor que nos pagará. Em Lucas deixa claro que a gente tem que orar por aquele que nos persegue, amar nossos inimigos. Isso no mundo espiritual é complicado.
Mas esse amontoar brasas vivas significa, quando eu tenho essa atitude com o meu inimigo, não que eu vou andar com o meu inimigo, não é isso que Deus está falando. Essa questão da misericórdia. A luz de Deus, o amor de Deus vai ser tão tremendo na minha vida que até o inimigo vai ser impactado, até o inimigo. Ele pode ser transformado e quem vai me recompensar no meio de um cenário desse é Deus. Porque quando o rei dá ouvido ao profeta, a Bíblia deixa claro que nunca mais as tropas da Síria entraram em Israel. Você está entendendo o que Deus está fazendo hoje nesse lugar? Em outros textos nós vemos o inimigo sempre ao redor, mas as tropas da Síria nunca mais entrou em Israel. Deus está falando, essa tropa do inimigo que quer destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, não vai entrar nunca mais no nosso território, porque o nosso território tem um dono, o nosso território tem um comandante, o nosso território tem um general nesta noite. Se coloque de pé, glorificando a Deus. Quem foi Eliseu? Um homem de Deus que dividiu as águas do Jordão, que multiplicou o azeite da viúva, que alimentou 100 homens famintos, que ressuscitou um menino e entregou o mesmo à sua mãe. Quem foi Eliseu? Um homem que fez o machado flutuar. Quem foi Eliseu? Um homem que orientou reis, um homem que foi usado por Deus para orientar reis. Quem foi Eliseu? Um homem que mesmo depois de morto, os seus ossos ressuscitaram outro que estava morto. Você é o profeta da sua casa. E a palavra profética hoje aqui é essa: você vai sair daqui com um carro e com um cavalo de fogo. A palavra profética hoje aqui vai ser essa: as tropas do rei da Síria nunca mais vai invadir a sua casa, o seu lar, os seus negócios, porque Deus hoje, Ele denuncia toda a trama do inimigo no mundo espiritual. E eu vou te falar algo nessa noite. Como que os olhos do moço foi aberto? Quando Eliseu orou por ele, ele começou a enxergar o que Eliseu já via há muito tempo. Então eu vou orar por você, você vai orar por mim, e nós vamos enxergar o que às vezes a gente não está vendo há muito tempo. O que, missionária? Que a bondade e a promessa de Deus é maior do que tudo isso, e essa fase vai passar. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a glória mais uma vez seja dada a Ti, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos do moço. Essa palavra está indo de encontro ao que foi ministrado na sexta, a qual Ananias foi usado por Ti, para que os olhos de Paulo viessem a ser abertos, e para que ele viesse a ser cheio do Espírito Santo. Ah, meu Deus, quando os nossos olhos são abertos, nós passamos a ser cheios do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, cheio da misericórdia, cheio de bondade, cheio de benignidade, cheio de humildade. Quando os nossos olhos são abertos, nós entendemos que a prova não é maior do que a promessa. Então nessa noite, aonde os nossos olhos estavam fechados, toca nos olhos desse meu irmão, e que ele comece a ver que a promessa é maior do que a fúria do inimigo, que a promessa é maior do que essa batalha, que a promessa é maior do que esse vale, que a promessa é maior do que essa luta. Eu sinto o poder da Tua presença nesse lugar muito forte. Meu Deus, vamos sair daqui hoje revestidos, vamos sair daqui hoje tocados, vamos sair daqui hoje para viver o que o Senhor tem para nossa vida. Eliseu tinha um ministério de maravilha, tinha um ministério de cura, tinha um ministério profético, e eu creio, Pai, que esses ministérios alcançam as nossas vidas nesta noite, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos, o Senhor está tirando as escamas, e as tropas do rei da Síria nunca mais entrará em Israel. Eu te agradeço, e as palmas nessa noite glorificam ao Senhor. Glória a Deus.